Outro dia eu recebi uma pergunta assim: professora, usar gerúndio é errado? E aí eu resolvi fazer esta aula. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje eu vou falar sobre gerúndio, sobre gerundismo e sobre quando o gerúndio deve ser evitado. Antes de mais nada, o que é gerúndio? Gerúndio é uma forma nominal do verbo. É quando o verbo termina em ando, endo e indo. Então, por exemplo, os verbos terminados em ar no infinitivo, no gerúndio terminam em ando, amando, sonhando, estudando. Os verbos terminados em er no infinitivo, no gerúndio, eles terminam em endo, como correndo, comendo, bebendo. E os verbos terminados em ir no infinitivo, no gerúndio, terminam em indo, como saindo, partindo, caindo. Muito bem, já sabemos o que é gerúndio. São os verbos terminados em ando, endo e indo. Aí, voltando lá à pergunta de um aluno, professora, gerúndio é errado? Claro que não é errado. O gerúndio existe na língua portuguesa, ele está correto em diversos contextos. Ele existe para que seja utilizado, inclusive. Eu posso falar assim, eu estou trabalhando neste momento. Então, esse eu estou trabalhando expressa uma ação que está acontecendo neste momento, no momento presente. Então, tudo bem usar o gerúndio, está correto, é a forma adequada para utilizar neste contexto, certo? Mas nem sempre o gerúndio deve ser empregado. Há situações em que ele deve ser evitado. Então, para esclarecer todas as situações em que o uso do gerúndio está correto e as situações em que o uso do gerúndio deve ser evitado, eu trouxe aqui 5 frases, e você vai me dizer quais dessas frases você acha que estão corretas e quais dessas frases você acha que estão erradas. Então, primeira frase. Nós estamos estudando português. Pintei aqui em amarelinho os verbos no gerúndio. Nós estamos estudando português. Será que existe problema com essa frase? Segunda frase. Amanhã minha mãe vai estar trabalhando. Amanhã minha mãe vai estar trabalhando. Terceira frase. Eu vou estar anotando o seu recado. Será que essa frase está certa ou está errada? Quarta frase. O professor, sabendo que o aluno tinha dificuldades, deu mais atenção a ele. E por fim, a quinta frase. A mulher, caminhando pelo jardim e vendo que estava fazendo muito calor, abrindo a bolsa, pegando uma garrafa de água e bebendo-a. Aqui eu pintei todos os gerúndios em amarelinho também. E aí, quais dessas frases estão adequadas e quais não estão? Se precisar, pause o vídeo para contar aqui nos comentários o que você acha a respeito dessas frases e eu já vou explicar. Primeira frase corretíssima. Nós estamos estudando português. Nesse caso, o verbo no gerúndio faz parte de uma locução verbal. Estamos estudando, né? Eu tenho aqui 2 verbos e expressa uma ação que está acontecendo neste momento. Nós estamos estudando português. O gerúndio serve para isso, para indicar uma ação contínua, uma ação que está acontecendo neste momento. Então, nós estamos estudando português, corretíssimo. Segunda frase. Amanhã minha mãe vai estar trabalhando.
essa frase pode causar confusão. Por quê? Porque nós aprendemos que o gerundismo é errado quando nós utilizamos 3 verbos para uma única ação. E o gerundismo é de fato errado, mas eu ainda vou chegar nele. Aqui, o que nós temos? Temos 3 verbos, sim. Vai estar trabalhando. Só que nesse caso, essa frase está correta, embora eu tenha empregado esses 3 verbos, por que ela está correta? Porque o verbo no gerúndio, trabalhando, expressa uma ação contínua. Amanhã, durante todo o dia, a minha mãe vai estar trabalhando. Então, é uma ação contínua, é algo que vai acontecer amanhã, daí a presença dessa forma verbal vai, certo? E o estar trabalhando expressa a continuidade dessa ação, não é um fato pontual, ela vai estar trabalhando durante todo o período. Ah, vem aqui em casa amanhã que minha mãe vai estar trabalhando. Tudo certo, não há nada de errado com essa frase. Agora, vamos analisar a terceira frase, que embora seja muito parecida estruturalmente com a segunda, eu tenho a presença de 3 verbos, ela é diferente em relação ao sentido, e isso faz com que a terceira frase constitua um gerundismo, que é o uso inadequado do gerúndio. Por quê? Eu vou estar anotando o seu recado. Fica na linha que eu vou estar anotando o seu recado. Por que nesse caso, o uso dos 3 verbos, que é a mesma estrutura do vai estar trabalhando, vou estar anotando, por que nesse caso está errado? Porque anotar o recado não é uma ação contínua, é uma ação pontual. Eu vou anotar o seu recado. Eu anotarei o seu recado. Então, neste caso, o uso do gerúndio deve ser evitado, porque anotar o recado é uma ação pontual, certo? Eu vou fazer aquilo naquele determinado momento, não é uma ação contínua. Se eu disser, eu estou anotando o seu recado, fala devagar que eu estou anotando. Beleza, eu estou anotando neste momento, mas eu vou estar anotando é errado. E perceba a diferença de sentido entre minha mãe vai estar trabalhando amanhã e eu vou estar anotando o seu recado. Eu vou estar anotando o seu recado é gerundismo, deve ser evitado. Vou anotar o seu recado, vou transferir sua ligação, não é vou estar transferindo. Você vai apertar um botão e vai transferir a ligação, então não é uma ação contínua. Vou transferir, não é vou estar transferindo. Vou anotar, não é vou estar anotando, certo? Esses exemplos são gerundismo. E o gerundismo, que é o uso exagerado, equivocado do gerúndio, deve ser evitado. Então, 3 está errado aqui. 4. O professor, sabendo que o aluno tinha dificuldades, deu mais atenção a ele. Aqui o gerúndio foi empregado corretamente. Trata-se de uma oração reduzida. Eu poderia ter colocado aqui uma conjunção e evitado esse gerúndio. O professor deu mais atenção ao aluno porque sabia que ele tinha dificuldades. Então, esse sabendo que o aluno tinha dificuldades tem sentido de porque sabia que o aluno tinha dificuldades. Traz uma carga semântica de causa, certo? Trata-se de uma oração reduzida, não há problema nenhum em utilizar uma oração reduzida de gerúndio. Tá tudo certo, ok, com a frase de número 4. E a de número 5? A mulher, caminhando pelo jardim e percebendo que estava fazendo muito calor, abriu a bolsa, pegando uma garrafa de água e bebendo-a. Veja a quantidade de gerúndio nesse pequeno trecho. Absurdo isso. Nesse caso, esse uso exagerado do gerúndio
deve ser evitado. Então, isso acontece muito em quem quer escrever uma narrativa, por exemplo, não tem muita experiência, não tem conhecimento dos conectivos. Então, você precisa conhecer os elementos que estabelecem a coesão textual, né? As conjunções e usar essas conjunções dentro do seu texto para evitar essa repetição de gerúndio, fica um eco dentro do seu texto. Então, a mulher, enquanto caminhava pelo jardim, percebeu que estava fazendo ou que fazia muito calor. Abriu a bolsa, pegou uma garrafa de água e bebeu-a. Então, eu não preciso colocar pegando uma garrafa de água, bebendo-a. São ações pontuais, não são ações contínuas. Então, eu não posso ficar colocando esse monte de gerúndio dentro do meu texto. O texto fica pobre, sem elementos coesivos. Então, o texto ele precisa estar bem amarradinho, as partes do texto precisam apresentar conectivos, elementos coesivos que liguem essas partes do texto. E você já conversou com alguém que tem mania de gerundismo, que fica falando desse jeito? Eu vou estar colocando, eu vou estar fazendo, eu vou estar cozinhando, eu vou estar caminhando. Você já conversou com alguém desse jeito? Ou você mesmo já se percebeu falando dessa forma? Então, o gerundismo precisa ser evitado, mas o gerúndio não, o gerúndio está correto em diversas situações. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Não se esqueça de deixar o gostei e compartilhar esta aula com os amigos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!